Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta, sou especialista em saúde mental e dependência química, também tenho uma pós-graduação em liderança executiva e gestão empresarial e atualmente sou gerente de enfermagem da Pax Clínica Psiquiátrica. Hoje eu trago para vocês a proposta do tema patologias gestacionais, né? São as doenças que ocorrem na gestação, as que mais acometem, tá? Nós pegamos as patologias que mais acometem na gestação, não foram todas, né? Porque são muitas. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito das as principais formas de acometimento, diagnósticos, dentre outras coisas. Sonhada por muitas mulheres, né? A gravidez pode reservar algumas surpresas nada desejadas. É o caso de doenças que aparecem durante a gestação e tendem a desaparecer após o nascimento do bebê. De 10 a 15% das futuras mamães apresentam complicações, né, no período gestacional. Identificar essas alterações no pré-natal é fundamental para evitar questões mais graves. Então é importante, né, é necessário que se acompanhe muito bem, que se faça o pré-natal, que se inicie no tempo correto, né, assim que descobrir a gestação e que seja no primeiro trimestre preferencialmente, porque é fundamental, né, para evitar questões mais graves, que vão desde a morte materna, fetal ou neonatal, até os problemas de desenvolvimento do recém-nascido. Então, iniciando essas consultas no tempo certo, já se pode diagnosticar, entrar com tratamento na hora adequada e evitar possíveis danos, né? Tanto para a saúde da mulher quanto para a saúde do bebê. A redução da morbimortabilidade materna está direcionada e relacionada ao parto normal, né? De qualidade, um acesso no nível de complexidade, se necessário. Então, a mulher que ela faz o pré-natal normalmente, que acompanha direitinho e que faz o parto normal, existe um número muito menor de riscos para essa mulher, para essa gestante e também para o recém-nascido. É necessário, claro, né, que se tenha também um acesso ao nível maior de complexidade, caso seja necessário utilizar os serviços avançados de saúde. A Organização Mundial de Saúde define como morte materna a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após a interrupção da gestação, né? Seja por abortamento ou seja por parto ou por dar à luz, né? Um desafio relacionado à saúde materna corresponde às complicações obstétricas, né? Principalmente a principal causa de hospitalização de mulheres em idade fértil é as complicações obstétricas e podem levar a eventos letais durante a gravidez, o parto e o puerpério. Os quadros mais prevalentes são os das doenças hipertensivas específicas da gestação, que é mais conhecida como DEG, a diabetes gestacional, infecção do trato urinário, que a gente conhece também como ITU, né? A placenta prévia, descolamento prematuro da placenta e doença trofoblástica, que é mais conhecida como doença da mola, molidatiforme. Então, a doença hipertensiva específica da gestação, né, a DEG, tem como um conceito que são as complicações mais frequentes na gestação. A primeira causa morte materna e perinatal aqui no Brasil e nos países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, essa patologia é a segunda que mais causa morte entre as gestantes. Para entender melhor a respeito da doença hipertensiva específica da gestação, nós precisamos de entender também alguns conceitos, como o da hipertensão, né? Que a hipertensão arterial é um sinal clínico, não é uma doença, e a sua presença pode ser secundária a diferentes entidades clínicas ou subclínicas, podendo coincidir ou ser desencadeada pela gravidez, né?
níveis iguais ou superiores a 140/90, mais conhecida como 14/9, né? Que o pessoal costuma falar só esses números menores. Por convenção, a 14/9 são níveis hipertensivos nas mulheres grávidas. É necessário também se entender um pouco sobre proteinúria, né? Que é a perda de proteínas pela urina. Essa perda é um sinal laboratorial importante das síndromes hipertensivas na gestação. Ela pode ocasionalmente aparecer antes da hipertensão como manifestação de patologia renal vigente ou subclínica, sem a presença de hipertensão ou associada a ela. O edema também, conhecido como inchaço, né? Durante algumas gestações, ou todas as gestações, a maioria das grávidas normais pode mostrar edema postural nas extremidades inferiores, né? Nos pés, pernas, e que aparecem caracteristicamente desaparecem, né? Depois de algum repouso, depois de uma simples elevação dos membros inferiores por um curto intervalo. O ganho de peso acima de 500 gramas em uma semana significa retenção de água e pode ser uma manifestação de edema oculto. O edema é um sinal de alerta e não mais como sinal clínico necessário para diagnosticar a DEG. Isso se baseia na ocorrência de edema em 80% do total das gestantes. Sinteticamente, a DEG, né, doença hipertensiva específica da gestação, se manifesta pela ocorrência de dois quadros clínicos principais, que é a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão, né, combinado com a proteinúria e ou edema, e a eclâmpsia, que normalmente caracteriza-se pela crise convulsiva e raramente em coma nas gestantes com pré-eclâmpsia grave. As formas clínicas, né, da eclâmpsia. Existe a pré-eclâmpsia pura, que é a hipertensão, combinada com a proteinúria e ou edema, em gestantes previamente normotensas, né, surgindo em geral após a 20ª e a 24ª semana de idade gestacional. A pré-eclâmpsia sobreposta é quando a gestante hipertensa, os níveis tensificam e se elevam, né, surgindo ou agravando a proteinúria e ou edema. A pré-eclâmpsia precoce, quando surge antes da 20ª semana e da 24ª, né, quando surge antes disso. E a pré-eclâmpsia tardia, a que ocorre no final do 3º trimestre. Vamos lá, existe também a eclâmpsia convulsiva, é a que ocorre em gestantes com pré-eclâmpsia e se manifestam e culminam com crises convulsivas tônico-clônicas. A eclâmpsia comatosa, né, que ocorre em caso da pré-eclâmpsia combinada, né, que acaba evoluindo para um coma na ausência das convulsões. A eclâmpsia tardia ou puerperal, que é a que se manifesta até 72 horas após o parto. A eclâmpsia intercorrente, que é a que se manifesta 72 horas após a crise convulsiva ocorrida anteriormente, né? E a eclâmpsia iminente é quando na urgência da pré-eclâmpsia surgem hiperreflexias, tontura, cefaleia frontal, sonolência e alterações visuais. E a síndrome de HELP, que é bastante conhecida, quando na urgência da pré-eclâmpsia e eclâmpsia surge hemólise, plaquetopenia e elevação das enzimas hepáticas. Então essas são todas as formas clínicas, né, da eclâmpsia. A etiologia da doença hipertensiva específica da gestação permanece desconhecida, mas sua incidência atinge cerca de 6% de todas as gestantes. A teoria mais aceita atualmente é a da má placentação, uma invasão troflobástica, né, que é deficiente, levaria a uma lesão endotelial com espasticidade difusa
e associada à hipercoagulabilidade, inflamação, hiperlipidemia e também à resistência insulínica. Os fatores de risco para a DEG acaba que acomete, né? Dentre elas pode ser citadas a primeira gestação, gestante com menos de 16 anos, no caso de gestantes adolescentes, gestantes com mais de 30 anos, obesidade, raça negra, doenças prévias às gestações, né, como hipertensão arterial, antes da gestante engravidar ela já possuir hipertensão arterial, diabetes, doenças renais ou lúpus. E histórias de familiares com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Ter apresentado a pré-eclâmpsia na gestação anterior também é um fator de risco. Gestação gemelar também é fator de risco. Gestação com parceiros diferentes. Gestantes com aumento da massa troflobástica, né? E a má adaptação circulatória. Os sinais e sintomas são aumento da albuminúria, cefaleia, edemas, oligúria, né, que é a diminuição da quantidade de urina, vertigens, zumbidos, fadiga, sonolência e vômitos também. Na eclâmpsia pode ocorrer, em razão do aumento considerável da pressão arterial, hemorragias cerebrais, dores de cabeça, convulsões, comas e levar até a morte. O diagnóstico, ele é clínico e laboratorial. Deve-se avaliar a pressão arterial, né, fazer um controle regular. Deve-se avaliar a presença de edema generalizado na parede abdominal, pernas, na face, região lombosacra e mãos. Aumento de peso acima de 1.000 gramas por semana, né, acima de 1 quilo. Proteinúria com valores iguais ou maiores que 300 miligramas de proteína na urina coletada durante 24 horas. Em pacientes examinadas desde a primeira metade da gestação, o diagnóstico é sugerido ao aparecer hipertensão após as 24 semanas, né, de prenhez, de gestação. Existem alguns exames complementares que são muito valiosos para ajudar a diagnosticar. É o teste de hipertensão supina, né, que permite entre a 28ª e a 32ª semana de gestação, prevê o aparecimento mais tarde da DEG e considera-se o exame positivo quando muda a paciente de decúbito lateral para o dorsal e a tensão diastólica, né, eleva-se por no mínimo 20 milímetros de mercúrio. O exame de fundo de olho também é bastante interessante, traduz apenas os espasmos arteriolar. Nos casos mais graves, há edemas de pupila, exudato em flocos de algodão, né, hemorragias e edema subretiniano, que pode levar ao deslocamento da retina. Tem a biópsia renal também, né, pode ser feita, autentica o diagnóstico ao documentar a lesão glomerular. Tem o Doppler, né, a presença de incisura bilateral no início da diástole após a 20ª até a 24ª semana de gestação, associada à relação AB média das artérias uterinas, né? Então, menor que 2,6 é sinal indicativo de DEG. Maior que 2,6. O diagnóstico diferencial, em especial nas convulsões antes de 20 semanas ou após 48 horas de pós-parto, deve ser feito com AVCs hemorrágicos e etc. Lesões expansivas do sistema nervoso central, né, como tumores e entre outros, doenças hipertensivas, epilepsia,
doenças metabólicas, né, como hipoglicemia e dentre outras, e doenças infecciosas, como por exemplo a meningite, e púrpura, trombocitopenia trombótica também. O prognóstico materno, né? A DEG não costuma determinar sequelas definitivas na mulher, embora a reversibilidade completa das lesões possam durar até 12 meses. O desaparecimento normalmente ocorre dentro de 8 semanas após o parto. O prognóstico, na maioria das vezes, ele é relacionado à presença de crises convulsivas. A hemorragia cerebral é a principal causa-morte na eclâmpsia e é responsável por 60% dos óbitos. Em relação ao prognóstico de outras gestações, trabalhos referentes que pacientes com história de DEG provavelmente apresentam risco significativo de desenvolver uma nova DEG na próxima gestação. Essas mulheres, né, devem ser aconselhadas a iniciar precocemente o pré-natal e ter o maior número de consultas, porque já se tem. Então, uma DEG prévia, né, já se dá para avaliar melhor e também para diagnosticar mais rápido. É necessário que se haja um acompanhamento um pouco mais de perto, porque já se torna uma gravidez de risco. O prognóstico fetal, então, as alterações placentárias, que são responsáveis pelo sofrimento crônico do concepto, né? Que tem o seu crescimento intrauterino restrito e pode morrer dentro do útero. A normalidade perinatal é de 5 a 15% na pré-eclâmpsia e de 7 a 60% na síndrome de HELP, 30 a 35% na eclâmpsia. O tratamento, ele é clínico, né? Depende do grau da doença. Na pré-eclâmpsia leve, é a terapêutica conservadora até o concepto atingir a maturidade de 37 semanas, avaliando a paciente de forma clínica e laboratorial e a vitalidade fetal, né? Qualquer forma clínica da DEG com o feto maduro, ou seja, né, maior ou igual a 37 semanas, já obriga a interrupção da gravidez, pois a DEG só se cura com o parto, ela não cura na gestação. Na pré-eclâmpsia grave e na eclâmpsia, antes de interromper a gestação, o quadro clínico deve ser estabilizado, demorando em torno de 4 a 6 horas. A pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia e estado de sofrimento fetal indicam que a gestação deve ser interrompida independente da idade gestacional, né? Então, nesse caso, se já for possível, faz o parto e retira o feto, senão tem que ocorrer o abortamento, né? Para que se possa salvar a vida da mãe. O tratamento deve-se levar em consideração a idade gestacional e a gravidade da doença hipertensiva específica da gestação, né? Para que se escolha a conduta mais adequada. O tratamento definitivo é a interrupção da gestação. Como a gente já havia falado, não existe cura, né, da hipertensão específica da gestação durante a gestação, ela só tem cura após. Entretanto, algumas vezes é possível aguardar um amadurecimento fetal para realizar o parto. Aí vai precisar muito do diagnóstico, né, da gestante, de acompanhar direitinho para ver se o acometimento da gestante não está sendo muito grave. Se não estiver sendo muito grave, é possível esperar o amadurecimento fetal, né, desde que essa mulher seja muito bem acompanhada. O tratamento clínico depende do grau da doença, né? Na pré-eclâmpsia leve é a terapêutica conservadora e até o concepto atingir a 37 semanas. Esse a gente já tinha lido anteriormente. No tratamento deve-se levar em consideração a idade gestacional e é especificamente isso. É possível aguardar um amadurecimento
ok, aguarda o amadurecimento para fazer, né, o parto normalmente. Se não for possível, entra com a interrupção da gestação. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a doença trofoblástica, né, que é mais conhecida como doença da mola ou mole datiforme. Gravidez molar, né, que também é chamada de doença trofoblástica gestacional. A concepção é produto do encontro entre um espermatozoide e o óvulo, gerando o chamado ovo, né? Como resultado da multiplicação das células do ovo em condições normais, sobrevém um embrião que se transforma em feto, né? Por distorções genéticas, em vez da multiplicação celular resultar no embrião, surge uma estrutura de crescimento alterado. Em sua trajetória de desenvolvimento, poderá apresentar áreas de tecido com o início de diferenciação embrionária. São as chamadas molas parciais ou molas embrionárias. Entretanto, as gestações molares, quando ocorre, né, essa distorção genética, mesmo as embrionárias, mesmo se houver algum embrião, não evolui para o crescimento de um feto, tá? Então, não existe mola que evolua satisfatoriamente até a formação de uma nova criatura. Sempre tem que ser interrompido. O diagnóstico, então, das gravidez molares são a combinação de exames clínicos, né, laboratoriais, e também a ultrassonografia, elas são essenciais, né, são de extrema necessidade para que se consiga identificar. O tratamento consiste no chamado esvaziamento da mola através de curetagem, né, da preferência por sucção ou aspiração, e sob anestesia e infusão de ocitocina venosa, para auxiliar a contratilidade uterina após e durante o esvaziamento, porque é muito normal que se ocorra hemorragias, né, nesses casos. Ainda que ocorra um abortamento espontâneo, mesmo nos casos de solução cirúrgica, é indispensável que se haja um estudo anatomopatológico do material recolhido para que o diagnóstico seja feito, né, a respeito da doença. Então, na mole datiforme, a gravidez tem que ser interrompida, independente da idade gestacional, e é de extrema necessidade que se faça um estudo, né, do produto retirado ali na cureta para diagnóstico definitivo, tá? Por hoje nós vamos encerrar aqui com essas duas doenças, né? Duas patologias que acometem as gestantes, e nós posteriormente teremos outra aula com o restante das patologias que também podem acometer a gestação. Muito obrigada, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!